agora que está gravando, podemos ir a partir do texto do professor Walter Benjamin, Uma Crítica da Violência, de 1929. Bom, antes de responder a sua pergunta, Rafael, eu vou deixar algo bem claro aqui, pessoal. Você vem a essa aula virtualmente se você quiser, se você tiver interesse. Não faço chamada, como outros professores ficam aqui no sistema virtual fazendo chamada. Não estou no ensino fundamental, né? Não estou lá no Colégio Manuel do Nascimento, em Queimada Grande. Não faço chamada, não exijo que você venha. Você recebeu o material, você recebeu o plano de aula, você pode muito bem estudar os textos, enfim, nem precisa vir aqui. Agora, se está aqui, é para participar. Volto a dizer, nessa disciplina, por falta, você não é reprovado, mas por nota você vai ser. Ou você obtém nota nessa disciplina, ou você vai estar reprovado. Não estou numa faculdade de esquina qualquer, dessas privadas. Estou numa universidade pública. A universidade pública preza pela qualidade do ensino. Pelo menos é o que diz a Constituição quando fala sobre ensino, pesquisa e extensão, que nas universidades privadas isso não existe, né? Então, se nós estamos numa universidade pública, tem que ter o mínimo de respeito com relação à norma constitucional para fazê-la cumprir. Então, deixo bem claro, depois, quando chegar ao final, que já tiver acontecido, aí eu não vou estar aberto para conversação, não vou estar aberto para comunicação. Estou aberto para a comunicação agora e durante a disciplina. Quando terminar a disciplina, não estou aberto à comunicação. Não me interessa. Vou deixar isso bem claro mesmo. Ou então, se quiserem, eu posto os textos aí em alguma dessas ferramentas tecnológicas, não tem aula, como alguns professores estão fazendo, né? Posto os textos, vocês leem os textos, e eu marco uma avaliação e apareço aqui no dia da avaliação e pronto. Está tranquilo, não há problema algum. Vamos lá. Rafael, com relação ao período de vigência, período inicial de vigência da Constituição Americana, nós não podemos fazer essa comparação no primeiro momento por um detalhe simples, né? Os escravos não são pessoas, não são sujeitos de direito, seja na realidade americana, seja na realidade brasileira. Eles são coisas, eles são propriedade, né? Então, obviamente que como eles são um bem valorado, né, nas relações econômicas, nas relações de business americano, então a ideia de violência mítica não direciona aos escravos. Por quê? Por uma questão simples. Eles não são agasalhados por direitos. Eles não existem, né, no processo civilizatório. Eles são apenas um bem de valor de um determinado senhor, chamado senhor de escravos. Na segunda parte, aí sim, depois da 13ª emenda e todo o período das leis infraconstitucionais americanas de segregação racial, aí sim, aí a violência mítica ela aparece, porque ali eles já são sujeitos de direito, mas contra eles ainda tem determinadas normas, né, que os proíbem de praticar determinadas ações que, sendo praticadas por outros que não sejam negros, elas são perfeitamente legais, como, por exemplo, adentrar uma lanchonete, adentrar um restaurante, tomar um transporte público e sentar nas primeiras cadeiras. Isso não era permitido. Como isso não era permitido, se viesse a fazer, obviamente que apareceria o Estado, através da sua força policial, né, para, portanto, usando a violência, sanar aquele conflito com a lei, digamos assim. Eu não posso utilizar a violência, né, nas minhas ações, mesmo que seja para defender um direito meu, salvo nenhuma prescrição normativa estabelecida no Código Penal, né, lá na parte geral, intitulada como causas de justificação, né, salvo que eu esteja numa legítima defesa, num estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito. Aí eu posso utilizar a violência, mas não posso utilizar a violência, mesmo para defender um direito meu, né, numa relação social, né? Ou seja, o monopólio dessa violência, né, de encerrar, de colocar um ponto final
no conflito da relação social ou da relação social traduzida como conflituosa, esse monopólio é do Estado, através da lei e do corpo operativo dessa lei, ou seja, das instituições do Estado que têm competência para fazer cumprir a lei. É neste sentido. O texto de Walter Benjamin constrói duas categorias de violência que nós veremos aqui. Coloca aqui Lidiane. Eu li também. Gostei muito do aparato que ele faz da violência sob um viés do direito natural e positivo. Além de que ele aborda também a violência nas greves e na polícia. Sim, exatamente. Bom, o que Walter Benjamin faz, e que não vai se encontrar em nenhum livro de direito, né, porque os livros de direito são muito rasos, né, muito superficiais, e como disse, só falam sobre o que já aconteceu e não sobre o que vai acontecer. João Vitor, diga, João. Professor, bom dia, tá me escutando? Perfeitamente. Professor, uma vez eu li um livro do Jorge Caldeira que falava sobre uma concepção aristotélica de que a natureza ela era autora da desigualdade entre os humanos, sim, que dividia entre superiores e inferiores. Uhum. Ainda hoje, aí eu li logo no começo do livro do Walter Benjamin, vem dizendo que o direito natural, essa violência era um produto do direito natural. É possível dizer que ainda hoje existe esse direito natural, essa violência hoje baseada no direito natural? Não é mais possível, João, porque a ideia do direito natural, como escreveu Luhmann num texto para uma palestra na Universidade Federal do Pará, em 1992, o título do texto é O Paradoxo dos Direitos Humanos e as suas três formas de desdobramento. O primeiro paradoxo dos direitos humanos e a primeira forma de desdobramento é exatamente o direito natural. Porque, com o que acontecera logo após a fundação do Iluminismo, logo em 1803, 1804, 1805, a expansão napoleônica na Europa, fulminando o pensamento iluminista da divisão de poderes do Estado entre executivo, legislativo e judiciário, né, e todo aquele arcabouço de ideias modernas construído pelos iluministas, a expansão napoleônica já colocou um hiato nele, depois a Primeira Grande Guerra colocou um segundo hiato nele, e a Primeira Grande Guerra e depois a Segunda Grande Guerra definitivamente abalou a principal estrutura do pensamento iluminista, que é o racionalismo, a ideia da razão. Né? A decadência do direito natural se deu exatamente pela ideia de que ele não tem estrutura para o que se propõe como direito, ao dizer que as pessoas nascem com direito à vida, com direito à liberdade e com direito à propriedade. E, obviamente, que o que aconteceu na expansão napoleônica, o que aconteceu na Primeira Guerra, o que aconteceu na Segunda Guerra, só um dos direitos, eu não vou nem me referir ao principal deles, como gostam de dizer os autores, que é o direito à vida, ele foi simplesmente fulminado. Mas a liberdade não existia. Né? Então, obviamente, que não dava mais para a argumentação jurídica eurocentrista sustentar a ideia de um direito natural. Não teria mais sentido algum o pensamento europeu continuar com a ideia de que nós vivemos sob a égide de um jus naturalista, um jus naturale. Não tem mais nenhuma condição, porque nós vimos que a vida, o direito natural, não protege a vida. Né? Não protege a liberdade e não protege a propriedade, porque o que os nazistas fizeram com as propriedades dos judeus na Segunda Grande Guerra, o cinema, inclusive, retrata em dezenas de filmes como o patrimônio dos judeus foi saqueado para financiar a guerra pelo Terceiro Reich. Então, o pensamento central europeu tinha o quê? Tinha que encontrar, obviamente, uma outra expressão que pudesse substituir aquela expressão. A expressão foi direitos humanos, que, na verdade, é só uma substituição semântica, porque não há como eu dizer que há direitos humanos que não eram direitos naturais. E não há como eu dizer que o direito natural se sustentava como autodireito não são direitos humanos. Então, é apenas uma questão de
como dizem os construtivistas, de substituição semântica. Não dá exatamente para tratar sobre essa questão da violência no direito natural, exatamente por causa da derrocada. É só lembrarmos, portanto, qual é a data do texto. Né? Professor, Diga. então, no caso, essa concepção veio bater ainda no século XX? Sim, a concepção do direito natural, sim. Aliás, no Brasil, quando eu entrei na faculdade em 1994, no Largo São Francisco, tinha professores que se julgavam ius naturale. E tinha professor que entrava na sala de aula nos anos 90 e dizia assim, eu sou um jus naturalista. Eu dizia, que porra é isso? Que porra é isso? Eu já tinha lido Kelsen, então eu dizia, que porra é ser jus naturalista nos anos 90 do século XX? Depois de tudo que aconteceu. Enfim, mas existe. Agora, o texto de Walter Benjamin, ele é sobre o que vai acontecer nos anos seguintes, e há uma parte dele, inequivocamente, que está aí no dia atual, que é a violência mítica, que é o direito como uma forma de violência para organizar as relações sociais, de forma que essa organização das relações sociais faça com que o direito tenha um domínio sobre ela, tenha uma dominação sobre ela, tenha um controle sobre essas relações sociais. Eu interpreto que isso não é nenhuma problemática. Essa não é a problemática do direito, ou seja, o direito surgir na teoria da sociedade para organizar as relações sociais e evitar, construir políticas jurídicas que evite o conflito nessas relações sociais, porque toda e qualquer relação social, em algum momento, ela vai entrar em conflito. Toda e qualquer relação social. Um dia você vai entrar em conflito com seu irmão, um dia você vai entrar em conflito com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com seu avô, com seu amigo, com seu colega de trabalho. Um dia você vai entrar em conflito com alguém. Você não vai passar por esse planeta aqui, né, sem entrar em conflito com uma pessoa sequer. Você vai entrar em conflito com alguém. A função do direito, se nós observarmos, é construir mecanismos de políticas jurídicas que evitem esse conflito. Mas o próprio direito, como reconheceu Kelsen, mas o próprio direito sabe que, em algum momento, isso não vai ser possível. Então, essa não é a problemática. A problemática do direito é quando o direito faz isso seletivamente. Seletivamente. Por quê, João? Porque isso vai para a pergunta que você fez, sobre a ideia da natureza ser a origem da desigualdade. Porque o direito propõe algo que ele próprio sabe que é improvável, como dizem os construtivistas, que é o princípio da igualdade. Nós nunca seremos iguais. Primeiro porque somos singulares como seres humanos. Nunca seremos iguais. O caput do artigo 5º da Constituição é uma fiction. O caput do artigo 5º da Constituição parece uma obra original Netflix. É o que o caput da Constituição parece. Maria Eduarda. Bom dia, professor. Eu fiquei com medo de falar, mas, enfim, eu li o texto de Benjamin e alguns artigos complementares, e eu acredito que os pontos centrais do texto dele é a questão de quando ele fala do papel duplo da violência, de instauração e manutenção do direito. Aí, eu acho que quando ele impõe isso, é quase que a violência ser inerente ao próprio direito. Exato! Desculpe, continue, desculpe. Ele coloca a violência mítica como um caráter do direito, e daí a mera vida como uma consequência, por assim dizer, dessa vida legalmente feita a partir dos parâmetros impostos pelo direito, e a violência divina como justiça. Eu ainda não entendi uma violência não violenta, mas enfim. E é isso, a instauração e manutenção do direito quase como um ciclo, né? Termina um, começa outro, e a tentativa do Estado que está vigente ali na monopolização dessa violência para que não haja a instauração de um novo direito. Maria Eduardo, você tem 2 pontos, anote aí para o dia da avaliação. Obrigada. Veja, o que você acabou de dizer é a tradução do texto de Walter Benjamin, porque o que é que Walter propõe? Ele observa uma categoria de violência em modelos de teorias da sociedade teológica, ou seja, de sociedades em que ela tem uma autoridade máxima como a adoração, a autoridade divina.
essa autoridade divina, ela sempre pratica, ou ela sempre esboça uma categoria de violência para com o seu povo, para coordenar o seu povo, organizar o seu povo. O que é que o direito fez? Segundo Walter Benjamin, o direito transforma violência divina em mítica para ser direito. Ele não pode utilizar a mesma categoria de violência que o divino utiliza nos seus modelos de sociedade. Então, o direito, ele ressignifica a categoria de violência, dando um status jurídico a essa violência. Que, veja, só que, como diz Walter Benjamin, com uma diferença. Quando nós observamos a violência divina, nós observamos pela ideia de justiça. Nós dizemos, mas se Deus utilizou isso, é porque era justo e, portanto, é a justiça de Deus. Quando nós olhamos o direito, aí é o monopólio da legalidade do uso da violência pelo direito. Por isso que ela é mítica. Porque o direito, racionalmente, pela racionalidade, ele não pode explicar e legitimar essa categoria de violência que ele utiliza. Ou seja, como é que o direito poderia explicar, se não pela força e pela própria violência, né, a autuação policial? Quem não leu pode... Vocês estão no computador, deem uma olhada aí, por exemplo, deem uma olhada, façam uma pesquisa no Google sobre o que a Folha de São Paulo publicou a semana passada, um relatório sobre 18 polícias militares do Brasil, que de 2020 à data de hoje passaram a utilizar uma câmara no capacete do policial para as autuações policiais. O número de casos com ocorrência fatal, ou seja, causa-morte de atuação da polícia, caiu a 0. Por quê? Porque agora os policiais sabem que na sua autuação tem uma câmera filmando toda a sua atuação e tem uma central lá observando se a autuação dele é constitucional ou não é constitucional. Não há como, numa autuação policial, né, pela formação da própria corporação, ela não ter uma categoria de violência. E o direito termina legitimando essa violência. Por isso que eu disse, o problema não é a forma como se coordena as relações sociais para evitar o conflito. A problemática é a seletividade colocada pelo próprio direito nessas autuações de si próprio, o ordenamento jurídico através das suas corporações executivas, ou seja, de quem tem que executar a ação lá no fim da linha. É nesse sentido que eu me referi. André Lucas. Professor, só fazendo uma pontuação no que Maria Eduarda falou, porque quando eu estava justamente lendo o que ela estava falando, eu lembrei do conceito de direito dado por Tobias Barreto no Senhor em linguagem de argumentação jurídica, porque eu acho que casou muito bem, porque o autor ele conseguiu, de certa forma, trazer uma hipocrisia dentro do direito, que é justamente o direito, ele através da própria violência, ele meio que agride a violência que é contra o direito. Então, ele usa a violência para se instaurar, para que não haja mais violência, que a violência seja ditada pelo direito. E não existe uma outra violência. Pelo menos essa foi a interpretação que eu pude ter. Aí eu consegui casar com o direito, é a força que matou a própria força. Acho que combinou muito bem com esse sentido que eu interpretei. Veja, se você pegar... digamos assim, a estética do direito americano, da common law, de 52 estados americanos, 31 ainda tem a pena de morte. O que é a pena de morte? Ou seja, eu tiro a vida de João como estado, porque João tirou a vida de André. Me explique a racionalidade dessa política jurídica? Nenhuma. É sobre isso que Benjamin está falando. O Estado legaliza a violência como violência mítica, não como violência racional, não como violência da racionalidade. Porque poderíamos imaginar uma norma penal tipológica, ou seja, poderíamos imaginar o artigo 155, o artigo 157, o artigo 129, o artigo 121, 213, 217-A, sem uma sanção?
Qual seria o sentido desses artigos tipológicos? Qual seria o sentido de um crime de estupro, estupro de vulnerável, roubo, furto, lesão corporal, homicídio, sem a sanção? Falando em tipologia, inclusive, ela até tipifica também como os tipos puros, não puros. Isso que eu ia falar também, que a Eduardo falou que não entendeu muito bem a violência sem violência. Ele deu o exemplo da greve, que é uma violência que violenta sem se violentar. Que ele também fala que é o campo que a violência não conseguiu atingir, que era a linguagem, enfim. Era só isso que eu ia falar. O caso da greve, quando ela resulta em violência, como ele se refere, o caso da greve uma categoria que passa a utilizar uma forma de violência porque uma garantia sua está sendo negada. Né? O Estado utiliza esse mesmo argumento de que o Estado tem o monopólio da violência, porque uma norma está sendo negada nas relações sociais. E, portanto, para reorganizar a relação social, só o Estado vai poder retirar essa problemática da teoria da sociedade e jogar para dentro do direito. E aí tratá-la com as estruturas do direito. A reafirmação da própria norma através de uma decisão judicial. A decisão judicial que reafirma a norma, não, como dizia Kelsey, não reafirma a norma pela norma primária, né? Reafirma a norma pela norma secundária, ou seja, pela sanção. Eu não reafirmo a norma pelo caput do artigo 121. Eu reafirmo o artigo 121 pela sanção que ele traz logo abaixo, quando ele diz que o homicídio simples é punido com 6 a 20 anos de reclusão. Eu não reafirmo a norma com matar alguém. Por quê? Porque alguém já foi morto e não tem como direito fazer com que essa pessoa volte. Então, qual é a alquimia mítica que o direito faz? Ele utiliza a norma secundária que diz que aquele que tirou a vida de João vai agora estar submetido a uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Porque o caput da norma a norma primária, o direito não tem poder de reafirmar. O direito só tem poder de reafirmar o lado mítico do direito, o lado mítico da norma, que é aquilo, sem dúvida alguma, que é aquilo que Tobias Barreto fala. A sanção, ou seja, a pena, não é uma questão jurídica, é uma questão política, puramente política. Mas mesmo assim, eu interpreto que não é uma problemática. Não é uma problemática. É o quê? É um paradoxo do direito. E o direito opera assim. Agora não há dúvida que a problemática é a seletividade que o direito implementa como metodologia. Vocês provavelmente estão tendo direito penal da parte especial tipológica, imagino. Não, desculpe, estou na parte geral, não é isso? Só vão ter parte especial depois. Antes de chegar na parte especial, deem uma olhada, só para desmistificar o direito penal. Dê uma olhada quais são as penas previstas no artigo 121, né, sobre homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo, causas de aumento de pena. Veja quais são as penas do artigo 121. E veja quais são as penas do artigo 159. O artigo 121, dizem os teóricos do direito penal, protege a vida, o bem maior que o direito pode proteger. Né? Como diz esse rapaz aqui, a vida, o direito não protege porra nenhuma. O direito se autoprotege. Porque como ele reafirma a norma secundária, a sanção, ele não está protegendo o bem, matar alguém lá em cima. Ele está protegendo o quê? A sanção. Ele faz reafirmar a sanção. Então, o direito faz o quê? O direito se auto-reafirma. O direito não reafirma a vida. Ele não protege a vida. O direito protege a si próprio como sistema. Essa é a ideia. Ora, mas vamos lá no artigo 159, que trata sobre o quê? O artigo 159 é um crime contra o patrimônio. Por exemplo, se eu matar alguém dolosamente, se eu der um tiro em alguém dolosamente, eu vou estar submetido a uma pena que é um mínimo de 6 anos e o máximo de 20 anos. Se eu sequestrar alguém com a finalidade de obter uma vantagem ilícita, a minha finalidade é manter aquela pessoa com a sua liberdade vedada num cativeiro,
para obter um resgate, ou seja, para obter um enriquecimento ilícito, uma vantagem econômica ilícita. Veja qual é a pena que o legislador atribui para esse crime. Veja qual é a pena que o legislador atribui para o crime contra a vida no artigo 121. Veja qual é a pena mínima, num crime de lesão corporal, num crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159, com o resultado de lesão corporal ou com o resultado morte. Aí você vai me dizer sobre a seletividade do direito na construção daquilo que Walter Benjamin chama de violência mítica. André, Walter Benjamin já disse que o direito se confia na sua violência vitoriosa. Claro, sem dúvida alguma, porque só ele pode usar essa violência, mas nenhum outro sistema na teoria da sociedade moderna pode utilizar. A política não pode utilizar a violência. Você, nós não podemos utilizar a violência. Como escreveram Humberto Maturana e Francisco Varela no livro A Árvore do Conhecimento. Por mais que você tenha razão, e aqui eu vou entrar noutra forma de violência, por mais que você tenha razão, na argumentação das suas razões, tem que haver uma civilidade para você estar dentro da teoria da sociedade. Mesmo que você tenha razão, se você não utilizar de mecanismos civis, dizem Humberto Maturana e Francisco Varela lá na Árvore do Conhecimento, mesmo que você tenha todas as razões, mas mesmo através da linguagem, que foi o ponto que Walter Benjamin não chegou, mesmo se você utilizar uma linguagem que ela não seja civil, a sua razão acaba de ser diluída. Você deixa de ter razão para a ideia do processo civilizatório. Só o direito pode utilizar a violência. E quando o direito, veja, aqui são duas linhas paralelas. A ideia de violência divina, e a ideia de violência mítica. Mas tem uma hora que elas se encontram. Porque essa vem dessa. Uma hora elas se encontram. E por que elas se encontram, Luciano? Porque quando o Estado utiliza a violência, que, como você bem se referiu e colocou entre aspas, como se deve fazer, é a violência vitoriosa, a maior parte da sociedade faz assim para o direito. Porque formas de violência, só o Estado pode utilizar e dizer que é civilizatória. O que é paradoxal. Se o Estado utiliza, veja, não sei se já assistiram, mas esse final de semana eu assisti exatamente para fazer algumas anotações para a disciplina de teoria do processo penal. O documentário da Netflix sobre aquela senhora que colocou o marido dentro de uma mala, né, aos pedacinhos. Tem um documentário lá, acho que são 3 ou 4 episódios, agora não me lembro, de Elise Natsunaga. E o júri dela no fórum, Mário Guimarães, na Barra Funda, na zona norte de São Paulo, fazia filas para as pessoas assistirem o júri, e quando saiu a condenação, que não reconheceu 3 das qualificadoras formuladas na acusação pelo Ministério Público, não reconheceu o motivo torpe, não reconheceu o motivo fútil, né? Reconheceu a qualificadora do meio cruel. A pena dela foi de 19 anos. As pessoas ficaram indignadas, as pessoas que davam entrevista para a televisão, assim, só 19 anos? Só 19 anos? Eu faço assim, um desafio a você. Se você não morar sozinho, morar com alguém, fique no seu quarto, tranque as janelas, certo? Mande alguém fechar a porta e ficar com a chave e procure ficar 48 horas trancado dentro do seu quarto, sem comunicação, sem ter o seu smartphone, sem ter acesso ao Wi-Fi, sem ter uma televisão, um computador, ficar numa cela, como numa cela. Procure ficar 48 horas trancado no seu quarto, sem comunicação com ninguém. E as pessoas interpretam que, na forma da violência legalizada do Estado,
19 anos de prisão foi injusto. O que as pessoas falavam para a entrevista era, não, é injusto, o marido dela foi assassinado, cruel, não sei o quê, 19 anos só. 19 anos só. O direito, obviamente, se autoconstrói a partir dessa ideia do senso comum. O direito não é ingênuo. Como diz Rafael de Jorge, se o direito é um sistema de linguagem, e linguagem são palavras, as palavras não são ingênuas. As palavras não são inocentes. As palavras têm memória. As palavras têm biografia. As palavras têm etimologia. Elas têm sentido. E se o direito é um sistema de linguagem, obviamente que ele vai, na sua autoconstrução, colocar as linguagens que lhe interessam para fazer esse direito. E por que eu disse que essas duas formas de violência na hora se encontram? Por causa exatamente disso. Porque o direito sabe que os seres humanos, que fazem parte da teoria da sociedade, né, vão legitimar essa violência do direito. Assim como o fiel legitima a violência divina. Veja, quem é que... Veja só as formas. Não há registro. Tem uma passagem com Abraão, né, no Antigo Testamento, que ele é testado por Deus, né, para levar o filho recém-nascido ao alto do morro e realizar um sacrifício em nome de Deus. E Abraão leva a criança. Leva ao morro, está com um punhal, prestes a talhar o pescoço da criança, quando Deus intervém e diz, firma-te, Abraão, ou seja, para, Abraão. Era só para testar a tua fé, saber o quanto tu realmente adoras o teu Deus. Não há um que diga que essa cena, ou todo esse enredo, é uma forma de violência. Não há um que diga assim, não, isso é uma violência psíquica contra Abraão. Não, todos vão dizer que é o quê? Não, era a fé de Abraão. Abraão tinha que mostrar que tinha fé em Deus. E se Deus pediu o sacrifício do seu filho, então esse era o sacrifício que Abraão tinha que fazer para demonstrar a sua fé. Mas hoje nós já temos a ideia de violência psíquica, né? De violência psicológica, inclusive normativizada na Lei 11.340 de 2006. Aqui está a diferença. E aqui está a genialidade do texto de Benjamin. Por quê? Porque algo que ele colocou como violência mítica, que ele tirou de violência divina, e que em 1929 não existia, uma das formas de violência mítica, qual é? Está lá na Lei 11.340, quando ela estabelece as categorias de violência contra a mulher, por exemplo. Uma dessas violências, qual é? A violência psicológica. Que é o quê? Que é uma violência mítica. Violência psicológica é o quê? É um conflito nas relações sociais que ofende a Lei 11.340. Aqui está o sentido do texto, diz do professor Walter Benjamin. O que ele está querendo dizer, e, aliás, não está querendo dizer, o que ele diz, né, é que essa violência mítica, ela constrói o processo civilizatório normativo. É o que eu sempre digo, quando estou lecionando lá direito penal da parte especial, para os estudantes. A nossa civilidade, ela não é cívica. A nossa civilidade é normativa. Nós só nos comportamos dentro do espectro do que é civil porque tem uma porra chamada direito e chamada direito penal que traz uma norma secundária chamada sanção criminal que diz que se eu não me comportar assim, eu vou estar sujeito a ela. E aí muitos de nós se comportam conforme a lei. Mas que em muitas das nossas ações a ideia não é se comportar como a lei, ela não é mesmo. E eu não estou falando de vocês, primeiramente, estou falando de mim. Se não tivesse o artigo 121, minha lista é grande. Minha lista é enorme. Aqui na Paraíba, então, ela só cresce. Aqui ela só cresce na Paraíba.
se não tivesse o artigo 121. Mas o artigo 121, ele me amarra, ele coloca umas correntes em mim, porque eu não sou idiota, eu não quero passar, eu não aguento passar um dia no meu quarto, imagina um dia na cadeia. Mas eu não consigo passar um dia lá em Intermares ou aqui no apartamento da minha mãe, eu não consigo passar um dia trancado, imagina um dia no Serrotão. Você está doido? Que é isso? Eu vou, como diz o italiano, vou ficar pianinho, pianinho. Agora, a minha vontade é outra. Aí, quando essa vontade aparece, aí eu vou fazer outra coisa. Saio para beber, volto para casa, vai lá, né? Dou um beck e tal, fico na minha, bababá, e pronto, acabou a história. Diga, Maria Eduarda. Essa vida civilizada, ela poderia ser sinônimo da mera vida que ele fala? Uhum, uhum. Essa violência mítica do direito, que tem função e finalidade, né? Que organiza as relações sociais, faz nascer o processo civilizatório, faz nascer a mera vida. Agora, muitos de nós não admitem isso em determinados momentos, né? É por isso que, quando chega o final do ano... Agora, semana passada, foi publicado o Anuário de Segurança Pública, né, do Brasil. Dê uma olhada, vão aí no Google, dê uma olhada no número de homicídios, dê uma olhada no número de roubos, dê uma olhada no número de estupros, dê uma olhada no número de lesão corporal, dê uma olhada. Por quê? Porque milhares de pessoas interpretam que não. Que ligo, como diz na linguagem atual, né? Liga o modo foda-se e que se dane. É uma história. Que porra de civilidade. Por isso que, para encerrarmos por aqui, quem quiser se manifestar sobre o texto pode fazer, mas eu vou encerrar por aqui. Por isso que aqui a minha discordância, e discordância com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito, mas é uma discordância, com Paulo Freire, né, que tem formação em Direito, é bacharel em Direito, mas é reconhecido como o principal pedagogo da história do Brasil, quando ele diz que a educação liberta. Não, educação não liberta. A educação civiliza. Civilidade não é liberdade. Pelo contrário. Civilidade não é liberdade. E aqui o meu ponto de discordância com a pedagogia de Paulo Freire, quando ele diz que a educação nos leva à liberdade. Eu digo que a educação nos leva à civilidade. E civilidade, no máximo, é liberdade controlada, mas não liberdade. Porque o direito não vai lhe trazer liberdade. Porque liberdade é você fazer o que quer. E o que você quer fazer, e muitas vezes, já está previsto no direito como crime ou delito. E aí, não dá. É só imaginarmos o seguinte, e a lição não é minha, né? A lição não é minha, a lição é de... Essa é do professor americano Nils Christian. Para irmos para o tema das escolas criminológicas. A lição é de Nils Christian. Para termos até uma ideia sobre essa questão da violência mítica, né, colocada por Walter Benjamin, e a diferenciação que ele faz entre violência divina e violência mítica, e que esta última faz nascer o processo civilizatório do ponto de vista... Veja, a última, a violência mítica, faz nascer o processo civilizatório do ponto de vista de um governo civil, de uma teoria da sociedade. A violência divina faz nascer o processo civilizatório teológico, de uma sociedade teocrática. Essa é a grande sacada de Walter Benjamin, e que nenhum outro autor antes dele conseguiu observar aquilo que está no seu texto. Para irmos para o tema das escolas criminológicas, peguemos a lição de Nils Christian, do professor americano Nils Christian. Por que é que, no nosso direito, uma criança com 8 anos de idade, por exemplo, que vai lá, quando seu pai chega do trabalho, tira o paletó, tira a chave do carro, né, e deixa sempre no mesmo lugar, e aí deixa a carteira lá, essa criança de 8, 10 anos vai lá ver a carteira do pai, tira uma nota de R$5 e sai correndo para comprar um doce. Por que isso não é furto? Por causa de uma invenção artificial, uma invenção mítica do direito chamado Instituto da Imputabilidade.
seja, uma invenção de escolas criminológicas, como nós veremos aqui. Uma invenção da escola da defesa social, uma invenção daquela escola que os italianos chamaram la terceira escola ou escola da defesa social, a imputabilidade penal, né? que era o que eu fazia, ou o que eu fiz uma certa vez, lá em Queimada Grande, na fazenda do meu avô. Meu avô chegava, tirava o paletó de linho branco, pendurava lá. Eu sabia que no bolso do paletó dele tinha um monte de moedas e tinha notas. Um dia eu fui lá, peguei umas moedas, atravessei a grande avenida de Queimada Grande, né, a Champs-Élysées de Queimada Grande, a Times Square de Queimada Grande, atravessei correndo, né, que é a única que tem, atravessei correndo. Do outro lado tem a bodega de Dona Lia, cheguei na bodega de Dona Lia, que ela fazia umas cocadas de coco maravilhosas. Eu peguei as moedas do meu avô, cheguei, Dona Lia, eu quero uma cocada de coco, e ela olhou para mim e disse, tá certo, Luciano, eu disse, eu tenho dinheiro. E ela disse, tá certo, Luciano, se você não tivesse também, levava a cocada. Eu disse, não, mas eu tenho dinheiro. Ela disse, tá certo, eu dei aquelas moedas sem nem saber quanto é que era a cocada, tal. Ela me deu as cocadas, eu voltei comendo a cocada. Quando eu chego na cozinha da casa grande, meu avô olha para mim e diz assim, Luciano, você está comendo cocada, você gosta de doce? Eu disse, gosto, vovô. Ele disse, e onde você conseguiu essa cocada? Lá na bodega Dona Lia. Ele disse, e ela lhe deu a cocada? Aí, né, aí a cognição começou a funcionar. Aí eu, pimba, não. Mas, bom, se ela não lhe deu, você comprou? Eu disse, claro, vovô. Com que dinheiro? Aí eu disse, o senhor todo dia que chega, o senhor deixa o paletó ali. Aí hoje eu não me segurei. Hoje eu não me segurei. Aí eu fui lá, peguei as moedas do senhor, fui na bodega Dona Lia e comprei a cocada. Meu avô podia me encher de porrada, né? Eu disse, é assim? Vá, venha cá. Ele disse, espera aí. Ele levantou, disse, vem cá. Me levou até lá ao fundo da propriedade. Não tinha nada. Ele pegou um balde, disse assim, tá vendo esse balde aqui, Luciano? Tô vendo. Toma. Tá vendo aquela vaquinha ali? Eu disse, tô, vovô. Ele disse, pronto. Ela tem umas tetas. Você vai lá, pega esse balde, esse banquinho aqui, você senta do lado dela e começa a puxar assim. Aí você vai encher esse balde de leite das tetas da vaca. Eu disse, tá certo. Quando você encher, aí você me traz esse balde aqui, eu lhe dou o dinheiro e você vai lá na bodega Dona Lia comprar os doces que você gosta. Esse é o teorema, Luciano. Eu disse, beleza. Peguei o baldinho. O que eu fazia todo dia? Sabia que ele chegava mais ou menos 4 horas da tarde, né, da grande fazenda. E ali era só o sítio Queimada Grande. Quando dava 4 horas, eu já ia lá para a vaquinha e eu pá. Quando ele chegava, eu levava já o balde de leite para ele ir, minhas moedas, e eu saía correndo. Isso se chama processo educacional. Isso não é liberdade. Isso é civilidade. Isto é civilidade. Tem nada a ver com liberdade. Com liberdade. Nesse sentido. Muito bem. Então, vamos para as escolas criminológicas. E aí, como nós estamos nesse tema, a partir de Neil Christian, pergunta é, o que é escola? O que é escola? Qual é a definição de escola? Qual é o conceito de escola? Você pode dizer, por exemplo, a Escola de Direito do Recife. O que era a Escola de Direito do Recife? Uma escola científica do direito. A Escola de Direito do Largo São Francisco. O que é a Escola de Direito do Largo São Francisco? A Escola Política do Direito Brasileiro. A Fundação Getúlio Vargas é um modelo de escola. É um modelo de escola. A UEPB é um modelo de escola. Qual é o modelo de escola da UEPB? A Universidade Federal da Paraíba é um modelo de escola. Qual é o modelo de escola da Universidade Federal da Paraíba? Escola é uma matriz, é um modelo de pensamentos, de técnicas, de teoremas, de construções. Escola existe para isso, para realizar uma série de construções que nós vamos chamar de propostas. Aqui, as escolas são as escolas criminológicas, ou seja, os modelos de observação, de interpretação e de criação sobre o que é o crime, quem é o sujeito ativo do delito, quem é o sujeito passivo do delito, qual o bem jurídico tutelado ou qual o bem jurídico ofendido, lesionado,
Ou seja, essas escolas, elas irão inventar o direito penal. A função dessas escolas é realizarem construções para inventar o direito penal, porque o direito penal não inventa absolutamente nada. Como já me referi aqui, o direito penal apenas normativiza, ele apenas normativiza as construções das escolas criminológicas. E nós vamos começar exatamente pela escola clássica, né? E ela não se chama escola clássica porque ela se auto-intitulou escola clássica. Ela se chama escola clássica porque a escola que veio depois dela, a escola positivista, a denominou de escola clássica porque ela foi a primeira a vir. Então, a segunda, para se auto-intitular positivista, teve que nominar aquela que veio primeiro. Como a escola positivista não veio primeiro, ela não poderia se chamar ou se auto-chamar escola clássica, porque uma já tinha vindo antes dela. Então, ela tinha que inventar um nome para a primeira e a nominou de escola clássica. Mas os autores da escola clássica nunca se autodenominaram autores da escola clássica, né? Se denominaram autores de uma escola que ela se traduzia por a ideia idealista, filosófica e jurídica sobre o fenômeno do crime. A escola clássica se propõe a realizar construções que vão se traduzir ao longo da memória das escolas criminológicas como uma escola idealista, filosófica e jurídica. A sua principal preocupação é um fenômeno chamado crime. E aqui, nesse fenômeno chamado crime, dois autores realizam um embate gigante nessa escola. Esses dois autores italianos serão os principais nomes daquilo que a escola positivista vai chamar de escola clássica. E aqui, um ponto capital, uma diferenciação entre o direito penal italiano e o direito penal alemão. O direito penal italiano é fundamentalmente um direito penal das escolas criminológicas. Por quê? Porque o direito penal italiano ele está sempre preocupado em encontrar algo para proteger, aquilo que os autores vão chamar bem jurídico tutelado. A maior parte dos autores italianos está sempre preocupada em identificar um bem que seja um bem de relevância nas relações sociais, bem este que não pode ser lesionado e não pode ser ofendido. Se a escola italiana é isso, portanto, o direito penal italiano é um direito penal das escolas dos bens jurídicos, o direito penal alemão é um direito penal das construções normativas. Ou seja, o direito penal alemão é um direito penal da dogmática e não do bem jurídico. E como isso pode ser identificado, Luciano? É só olharmos que todos, inequivocamente, todos os sistemas penais foram construídos por alemães. O sistema causal naturalista, que vocês estão aí em direito penal, teoria geral do delito, teoria do crime, o professor está falando sobre isso, está discorrendo sobre cada sistema penal. O sistema penal causal naturalista, inventado pelo professor Franz von Liszt. O sistema penal neocantista ou neocantiano, inventado por Edmundo Mesmer e Reinald Frank. O sistema penal finalista, que é o do nosso Código Penal, do professor Hans Felsen, inventado nos anos 30, 1933, ele publica um novo sistema jurídico penal alemão. O sistema funcionalista do direito penal, e aí, nesse ponto, que é o quarto sistema, aí você tem uma série de autores como Klaus Roxin, como esse rapaz aqui atrás, Gunther Jacobs, como Kid Milhouse, como Edmund Popper, como Gunther Strattenwert, como Winfried Hassmann, quem mais? Como
Bernard Schumann, enfim, uma série de autores que representam autores das categorias de uma categoria própria chamada funcionalismo penal. Então, os 4 sistemas do direito penal foram inventados pelos alemães. A maior parte das escolas criminológicas foram inventadas pelos italianos com a preocupação do bem jurídico. E quando nós temos uma escola que não foi inventada pelos italianos, e sim pelos alemães, como, por exemplo, a escola moderna alemã ou a escola correicionista, essas 2 escolas alemãs, elas não estão preocupadas com o bem jurídico. Ou elas estão preocupadas com a norma ou com a sanção, mas não com o bem jurídico. Essa é a principal divisão entre as escolas. Então, na escola clássica, que está preocupada com o fenômeno chamado crime, né, aparecem esses 2 autores. Beccaria com a sua obra de 1764, Dei delitti e delle pene, ou Dos delitos e das penas, e Francesco Carrara com a sua obra Il programma di diritto criminale, Programa de Direito Criminal. E a grande discussão nessa escola inicial, do ponto de vista filosófico e jurídico, porque esse era o ideal dessa escola, essa escola ela seria uma escola puramente filosófica ou ela seria uma escola jurídica? Ora, quando esses 2 autores aparecem na escola, então há uma discussão. O crime, e a discussão ela se dá em função da sociologia e da sociologia criminal de Émile Durkheim, do francês Émile Durkheim. Ora, o crime, ele é um fenômeno social ou ele é um fenômeno jurídico? O crime existe em todas as sociedades, isso não se discute. Mas por ele existir em todas as sociedades, ele é um ente social, ou seja, ele é algo natural, inerente às sociedades, ou ele é um ente jurídico, ele é uma artificialidade do direito, ele é uma invenção do direito, ele é uma criação do direito. O que é o crime? Com a palavra, as senhoritas e os senhoritos. Professor? Quem? Rafael. Eu acho que faz mais sentido. Você pode repetir a pergunta, por favor? Posso, Rafael? Agora, se não me engano, foi você e Maria Eduarda, se não me engano. Quando iniciarem um discurso jurídico, quando estiver iniciando um discurso jurídico, não usem 2 verbos, achar e acreditar. Porque se você achar esses verbos, o seu oponente vai fulminar o seu argumento. Se ele for minimamente inteligente, a sua argumentação vai para as picas. Entendeu? Se você utilizar, eu acho, porque num discurso jurídico, se você começa com eu acho, já mostra que não tem segurança nenhuma no seu discurso. O seu oponente no debate vai acabar com você. E se você disser assim, eu acredito, né? Se sou eu, inclusive, eu vou ridicularizar, dizer assim, você não está na Igreja Universal para acreditar em alguma coisa aqui. Né? Você está no CCJ-UEPB, no Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, que não é lugar para acreditar, aqui é lugar para explicar, para pensar, para formular, para elaborar, mas não para acreditar. Né? E lá, para você acreditar ainda na Universal, tem que pagar. Ainda por cima, para acreditar, tem que pagar. Tem que deixar um negócio chamado dízimo lá, um negocinho assim, uma graninha lá para alguém. Entendeu? Tá ligado na parada? A discussão, Rafael, entre Beccaria e Carrara, que Beccaria sustentava a ideia de que o crime ele é um ente social, ou seja, ele é inerente à sociedade, ele é algo natural, como havia, como vai colocar na sociologia criminal, Émile Durkheim. Para Carrara, não. Para Carrara, ele é um ente jurídico, ou seja, ele é uma artificialidade, ele é uma invenção do direito. Então, para vocês, senhoritas e senhoritos, o crime é algo natural, ou seja, ele é inerente onde há 2 ou mais pessoas, haverá sempre o crime, ou ele é uma invenção do direito. Está formulando o discurso, Rafael? Agora mudei um pouco de opinião, mas faz sentido, eu acho, perdão, aquilo que Tobias Barreto, acho que é Tobias Barreto, né? A ilusão funcionalmente necessária. Então, eu acredito...
Eu vejo como uma construção jurídica. Sim. Uhum. Se é uma construção jurídica, então é isso que você acabou de dizer. É uma ilusão funcionalmente necessária. Sim. É isso? Quem mais? Veja, você me constrói um discurso aqui. Olha a oportunidade que vocês estão tendo. Você me constrói um discurso aqui sobre esse debate entre Beccaria, né, e Carrara, e eu posso lhe atribuir, inclusive, um prazo. Posso lhe mandar, no próximo final de semana, você e seu crush, para a Pousada da Lua, em Carapibus, com um pacote completo. Você pode ficar lá, chegar lá sexta-feira, depois do meio-dia, e sair segunda-feira, lá pelas 10 horas da manhã, com pensão completa. Ainda peço para um emissário meu lhe entregar 1 litro de Jack Daniel Honey, aquele uísque do Tennessee feito com mel, que é uma das grandes invenções da mente humana. Olha a oportunidade que você está tendo. Maria Eduarda. Eu não terminei ainda o livro de Beccaria, nem li o de Carrara, mas, enfim. Olhando, assim, pelo ponto de vista do de Benjamin, eu acho que ficaria entre um e outro, porque é uma construção jurídica, porque crime é só aquilo que o direito vai determinar que é crime. Mas olhando o ser humano e os interesses que vai gerir o ser humano, sempre vai existir alguém para cometer o crime. Não é algo que vá dizer que não é crime e todo mundo não vá fazer porque o direito está dizendo que não é crime. Vai ser crime e vai ter sempre algum ser humano para cometer esse crime. Então, acho que ficaria entre um e outro. Uhum. O crime aqui, obviamente que não, né, Maria Eduarda, não é a violência mítica, mas aquilo que faz existir o crime do ponto de vista do direito, né, aquilo que dá sentido à ideia de afirmar que determinada relação social que se revelou conflituosa é crime ou delito, aquilo que legitima essa construção na criminologia, porque não é o direito penal que diz o que é crime, é a escola criminológica. A escola criminológica olha para a relação social e diz, essa relação social, a escola criminológica, eu estou me referindo aqui para não ficar na abstração, né? A escola criminológica que eu estou me referindo aqui é o criminólogo, que é o observador. Então, o criminólogo olha para aquela relação social e diz, aquilo ali tem uma reprovabilidade social. Se ele tem alguma ética e alguma responsabilidade, ele faz um estudo sobre aquilo, uma pesquisa. E aí levanta todas as características. Ao levantar todas as características, ele diz, opa, essa relação deve ser elevada a um status de crime. E aí os penalistas aparecem na cena e dizem, tem razão. Como é que vai se chamar isso? Isso vai se chamar furto. Isso vai se chamar roubo. Isso vai se chamar estupro. Isso vai se chamar estupro de vulnerável. Isso vai se chamar extorsão mediante sequestro. Isso vai se chamar latrocínio. Pronto. A nomenclatura nós já temos. Agora nós precisamos, nós os penalistas, fazermos o quê? Construirmos uma narrativa. O que é a construção da narrativa? Aquilo que os constitucionalistas vão chamar de princípio da taxatividade e que os penalistas vão chamar de modus operandi. Artigo 155, subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia com valor econômico, 2 pontos. Isso é furto. Agora está criada a ideia de crime. Aqui não tem violência mítica. A violência mítica vem não nessa norma que Kelsen chamou de primária, mas na norma seguinte, a secundária, a sanção. Quando se cria a sanção, aqui está a violência mítica. Quando se cria a norma primária e a norma secundária, aí eu tenho o crime como um ente jurídico, como se referiu Francesco Carrara. Para Beccaria, não. Para Beccaria, o crime é algo natural. Onde tiver 2 ou mais pessoas, haverá crime. Essa é a ideia filosófica do crime. A de Beccaria é uma ideia filosófica sobre o que é o crime. A ideia de Carrara é uma ideia jurídica.
mais do que jurídica, jurídico-científica sobre o crime. Por isso que Beccaria vai passar para a história como o filósofo da escola clássica, enquanto que Carrara vai passar para a história como o cientista ou o jurista da escola clássica, da escola criminológica clássica do direito penal italiano. Essa é a grande diferença. E por quê? Por que Carrara chegou a essa conclusão? Porque esse rapaz aqui em 1814, quando construiu o Código Penal da Baviera, ele escreveu: nulo crimine, nulla pena, sine lege. Nulo é o crime, nula é a pena, sem lei. Então, a ideia de Carrara sobre o crime como um ente científico, sobre um ente jurídico-científico, ela prevaleceu. Porque se nulo crime, nulla pena, sine lege, significa dizer que nula é a ação praticada por qualquer um de nós, nula é a pena aplicada a essa ação sem lei. Então, ao final de tudo, se não houver uma lei, para o mundo do direito penal, não há ação e não pode haver punibilidade. É o que diz o Código Penal brasileiro no seu artigo 1º, abre aspas. Não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. Ponto. Por isso que, por exemplo, ações como pedofilia no direito brasileiro não é crime. Por quê? Porque não tem um tipo penal no ordenamento jurídico brasileiro dizendo que pedofilia é crime. Como até 2015, até março de 2015, não existia no direito brasileiro, veja, não existia no direito brasileiro uma conduta chamada feminicídio. Ela existia na sociologia, ela existia na criminologia, mas no direito penal ela não existia. Por quê? Porque nós não tínhamos uma definição sobre o que é feminicídio. Até que veio a Lei 13.105 de 2015 e criou a 6ª qualificadora do crime de homicídio com o nome de feminicídio. Não, assim, então até 2015 era algo que não existia. Algo que não existia para o direito. Nas relações sociais, sempre existiu. Nas relações sociais, sempre existiu. Ou o exemplo que eu dei lá atrás, né, utilizando, né, a lição do professor Neil Christian. Por que quando eu peguei as moedas do meu avô, quando eu tinha lá 6, 8 anos, e que fui na bodega da Dona Lia comprar as cocadas, aquilo não era crime? Porque sobre mim não recaía algo chamado imputabilidade penal, ou o Instituto da Imputação Penal, que significa dizer que, como escreveu Hans Felsen, em 1933, a imputação penal é o primeiro critério jurídico-científico para se auferir responsabilidade criminal de alguém. Ou seja, o princípio da culpabilidade tem 3 critérios. Vocês vão estudar aí, eu já estou estudando aí em Direito Penal, Teoria Geral do Delito. Eu só posso falar de culpa, de alguém com culpa, alguém que praticou uma ação. Essa ação ela é comissiva ou omissiva, os crimes omissivos, os crimes comissivos, os crimes omissivos próprio e impróprio. Alguém que praticou uma ação, essa ação que seja tipificada numa norma, ou seja, prevista numa lei como crime ou delito, que seja antijurídica, ou seja, que seja contrária ao direito. E aí eu vou saber, mas a pessoa que praticou a ação típica, antijurídica, ela é culpável? Quantos anos tinha a pessoa? A pessoa tinha 13 anos. Se ela tinha 13 anos, então sobre ela
não recai. No direito brasileiro, não recai sobre ela a imputabilidade penal. Ela não pode ser punida. Foi o meu caso lá atrás. Veja que, portanto, a invenção do crime é na categoria de um ente jurídico, como bem se referiu Carrara. Porque, nesse caso que eu acabo de me referir, no direito brasileiro, a criança de 10, de 11, de 12 anos, o adolescente de 13, nos lembremos do conceito do que é criança e do que é adolescente na Lei 8.069 de 90, no Estatuto da Criança e do Adolescente, criança de 0 ano a 12 completos, adolescente de 12 completos a 18 incompleto. Ora, uma criança aqui com 10 anos não vai responder, mas há outros direitos em que essa pessoa será responsabilizada. Por exemplo, uma criança, um adolescente com 14 anos que pratica uma ação equiparada a crime ou delito no Brasil, não vai responder à luz do Código Penal, mas sim da Lei 8.069 de 90. Mas nos Estados Unidos vai responder pelo Código Penal do Estado correspondente no qual a ação fora praticada. Então, o crime, ele é um ente jurídico para Carrara. Aqui é uma construção jurídica, científica. Para Beccaria, não. Ele é um ente natural. Está presente em todas as sociedades. Mas essa é uma construção filosófica. Não significa aqui dizer que Beccaria está errado e que Carrara está certo. Não significa dizer que Carrara está errado e Beccaria está certo. Significa dizer que são duas construções dentro de matrizes diferentes. Uma filosófica, outra jurídica. Mas aí os outros autores da escola perguntaram: sim, mas e a pena? Se o crime é um ente jurídico ou um ente social, e a pena é o quê? O que é a pena? O que é a sanção? Porque os outros autores passaram a debater: não há crime sem sanção. Ora, e a resposta é: a sanção, e esse é o conceito, e aí se convergiram, o conceito, a sanção é o mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo. Essa foi a primeira concepção de pena. Ou seja, a pena, e a pena aqui que nós estamos nos referindo, é a pena no debate que Beccaria se torna vitorioso. É a pena privativa de liberdade. Então, como vai dizer Carrara, se a pena é a pena privativa de liberdade e ela será a pena nuclear do sistema do direito penal moderno, então a pena é o mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo. O que na Alemanha Friedrich Hegel vai chamar de negação da negação. E não é nenhum funk de Anitta, né, ou de Juliette. Né? Isso é uma construção científica de Hegel, para dizer que a pena é a negação da negação. Né? Ela é o mal, e aqui é a expressão que eu vou utilizar essa mesma, ela é o mal necessário. Por que ela é o mal necessário? Vai dizer Hegel. Se Carrara construiu o conceito com Beccaria de que é o mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo, e, portanto, então é um mal necessário, ela é a negação da negação. Por que ela é a negação da negação? Porque nós, ao praticarmos a ação, negamos o caput da norma, ou seja, aquilo que traz a descrição tipológica da norma. Matar alguém. No momento que Luciano Nascimento mata alguém, ele nega o caput do artigo 121. O caput do artigo 121 não tem como se auto-reafirmar. Então, o que acontece? A sanção, a pena que vai ser aplicada a Luciano reafirma o caput do artigo 121. Então, a sanção nega a ação de Luciano, que negou o caput do artigo 121. A pena é a negação da negação. Aqui é a explicação sobre a teoria de Hegel do sentimento da pena. Diga, Isabela. Ô, professor, mas o crime ele não tem que ser, antes de tudo, um fenômeno social para ele poder ser tipificado no código depois? Um fenômeno social?
Não tem que acontecer antes? Sim, claro, sim. Sim, mas e se ele não for tipificado depois? Ele será crime? Não. Então. Por isso a questão, por isso que Carrara diz que é um ente jurídico. Isabela, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Digamos que um amigo seu, né, digamos seu namorado diz, Isabelle, né, vou estar lá no Café Poético esperando por ti às 18 horas para a gente tomar um cappuccino. Aí você diz, tá certo, eu vou. E você não foi. Você foi? Não. Exato. Pronto. Não adianta apenas acontecer nas relações sociais para ser crime. É isso que Carrara está dizendo. É preciso que o direito intervenha e transforme aquela realidade sociológica numa realidade jurídica. Veja, quando você defender uma tese, quando você for uma profissional do direito e defender uma tese, digamos, numa defesa de caso, certo? Digamos que você seja uma advogada criminalista. Seu cliente está sendo acusado do crime de furto. O Ministério Público, portanto, vem com a acusação de furto sobre seu cliente. Você vai se manifestar sobre essa acusação. Você se manifesta, produz uma linguagem, organiza um discurso e explica para o juiz de que a conduta praticada pelo seu cliente não corresponde à tipificação esculpida no artigo 155 e que, portanto, aquilo que o Ministério Público está acusando de consumação do crime de furto não se realizou e que, portanto, o tipo não fecha. Se o tipo não fecha, não há que se falar de consumação de delito. E, portanto, se não há que se falar de consumação de delito, não há que se falar de uma prolação de sentença penal condenatória. E se não há sentença penal condenatória, não há que se falar, portanto, de uma aplicação da pena. Se não há que se falar, portanto, de uma aplicação da pena, o seu cliente, o meu cliente, deve sair livre daquela audiência imediatamente. Se o juiz for persuadido por esse discurso, ele vai colocar a sua linguagem na sentença dele. E, portanto, prolatar uma sentença penal de absolvição. Aquilo que você produziu no campo da filosofia do direito, agora não é mais filosofia do direito. Agora é decisão judicial, estrutura jurídica do direito. O seu cliente vai sair livre dali. Se você não conseguir fazer isso, significa dizer que o Ministério Público teve sucesso na acusação de consumação do delito de furto. Significa dizer, por outras expressões, que o juiz vai colocar na decisão é a argumentação do Ministério Público e não a sua. Seu cliente sairá de lá, da audiência, direto para um cárcere. Aquilo se torna a realidade do direito. É nesse sentido que Carrara realizou o debate com Beccaria. Eu entendi. É porque eu tinha entendido antes, né? Como se fosse, tipo, o início... como se fosse o início de tudo. O fenômeno, como um crime, como se fosse um fenômeno social do direito. Só que eu entendi. Só que eu entendi agora. Que tem que ser... entendi agora, entendi. O crime é um fenômeno social para a criminologia. Ela precisa da relação social conflituosa para ela poder inventar a argumentação de que aquilo é prejudicial à teoria da sociedade. E, portanto, que sobre aquilo há um juízo de reprovabilidade por muitas pessoas. E que, portanto, aquilo deve ser criminalizado. Mas até aí, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Até aparecer o direito penal. E aí o direito penal diz, opa, é isso mesmo. Então, agora nós vamos criar uma lei. Quando se cria uma lei, inventa-se o crime. Ou seja, ele deixa de ser uma questão filosófica, ele deixa de ser uma questão criminológica e ele passa a ser uma questão puramente jurídica. Ele passa a ser o que Carrara chamou de o ente jurídico. Esses foram dois momentos da escola. O primeiro momento de Beccaria, né, que construiu toda a sua ideia com a publicação dos delitos e das penas. Em seguida, e esse momento foi considerado como filosófico-teórico. Depois Carrara aparece na escola. E aí ele constrói essa outra perspectiva. E esse outro momento, que foi o segundo momento da escola clássica, ele passa a ser chamado de jurídico-científico ou prático-jurídico. Conceito jurídico-científico
ou conceito prático jurídico. Essas são duas das grandes ideias da escola clássica criminológica do direito penal italiano. E por quê? Por que essas duas grandes contribuições apareceram? Apareceram simplesmente para construir ou restabelecer uma ordem que, segundo os autores dessa escola, estava danificada nas relações sociais na Itália. Então, elas aparecem primeiramente para restabelecer a ordem, e aqui na Itália, que eu digo, não é só na Itália, em toda a ideia iluminista do direito europeu, Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, etc. Elas aparecem para restabelecer a ordem. A escola clássica, com essas duas contribuições, ou com essas duas construções, dá um contributo inestimável para a ideia do limite do ius puniendi, ou seja, com essas duas construções, o Estado fica com o monopólio da violência, ou seja, o Estado fica com a violência mítica, mas dentro de limites. Diferentemente da sociedade medieval eclesiástica europeia, que ali a violência ela era o quê? Divina. Porque Deus disse assim, o príncipe diz, corta a cabeça, leva para a forca. Ora, então, se no modelo anterior eu tinha uma violência divina para organizar as relações na sociedade medieval eclesiástica europeia, na sociedade moderna não poderia ter. Então, o modelo de violência mítica aqui na sociedade moderna é limitar o exercício do poder de punir, do ius puniendi, pelo Estado. E essa foi uma contribuição imensa. Outra contribuição é que a escola clássica ela faz nascer a ideia de direitos individuais. Não é que ela faz nascer a ideia do ponto de vista filosófico, não. E a ideia do ponto de vista filosófico, todos nós sabemos, vocês sabem perfeitamente, que ela vem das cartas de direito, desde lá da Inglaterra de 1211, 1213, até as cartas americanas, no século XVIII. Ela faz nascer a ideia normativa, por causa da ideia de ente jurídico, ela faz nascer a ideia dogmática, a ideia normativa dos direitos individuais, ou dos direitos dos indivíduos. O Estado diz que você está condenado agora. Ah, massa. Como escreve muito bem Beccaria lá no seu livro de 1764. Quando o Estado diz que você está condenado na sociedade moderna, você está condenado a perder a sua liberdade por um determinado tempo. Só a liberdade. Outros direitos você não vai perder. O Estado não tem o direito de tocar no seu corpo, como uma das penas da sociedade medieval eclesiástica europeia era exatamente o suplício, era exatamente os maus tratos. Então, esse é outro contributo que a escola clássica vai dar, a ideia dos direitos individuais. E, finalmente, está o contributo inequívoco, e aí é com Anselmo von Feuerbach, que cria o brocardo latino, mas com Carrara e Beccaria, que nasce a ideia de legalidade criminal. Legalidade estrita, a legalidade da lei, legalidade escrita, que essa lei tem que ser positiva, né? Então, eu tenho aí duas formas de legalidade. Uma legalidade estrita, determinada pelo princípio da taxatividade, o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito, e uma legalidade escrita, que tem que estar numa norma escrita, positivada. Então, os contributos de tudo isso que nós já vimos são restabelecer a ordem, limite do ius puniendi, direitos individuais e legalidade. E mais do que qualquer coisa, todas essas construções, elas colocaram fim, elas esgotaram definitivamente o modelo absolutista da sociedade medieval eclesiástica europeia. E nasce, portanto, o modelo da ratio, da racionalidade, da razão na sociedade moderna, e não o absolutismo. Fernanda? Mas, professor, se surgiu com isso realmente a racionalidade, porque em algumas sociedades, como, por exemplo, os Estados Unidos, ainda é possível o Estado tocar no corpo do apenado, por exemplo. Ele pode matar o indivíduo. Assim como também no Brasil, o Estado ele criminaliza uma pessoa que quer se matar, por exemplo.
Uma pessoa que fala, não, eu não quero mais a minha vida porque estou com, não sei, está com câncer, não está aguentando mais sentir a dor e quer que algum parente seu lhe mate. Não pode, é proibido. Ou seja, ela não pode, não tem discernimento, escolha sobre a sua própria vida. Então, como é que realmente surgiu essa racionalidade? Se ainda hoje acontece essa dominação do Estado com o corpo de algumas pessoas. Sim, veja, Fernanda, quando nós nos referimos aqui, não é racionalidade no sentido uno, de que essa racionalidade, né, ela se apresenta em toda e qualquer geografia, não é nesse sentido. Peguemos, por exemplo, a própria França. A França teve pena de morte até 1984, no seu Código Penal. Com a eleição de François Mitterrand, em 84, com o socialista François Mitterrand, em 84, o primeiro ato, e esse é um ponto de um simbolismo extraordinário, né, e que a França comemorou recentemente, cerca de um mês e pouco atrás, né, o primeiro ato de governança de François Mitterrand foi uma espécie de proposta de emenda constitucional para abolir a pena de morte no direito penal francês. Isso ficou simbólico na sua governança de modelo socialista. Os americanos, eles delegam a competência legislativa. Veja, que não é muito diferente da nossa aqui. A própria Constituição, ela delega determinadas competências em produção legislativa processual, né, e não material do direito penal, como o artigo 24 da Constituição, que estabelece competência concorrente para construir normas relacionadas ao sistema prisional, ao sistema penitenciário, né, mas não em matéria de processo penal e matéria de direito penal, mas em matéria de direito penitenciário, ela concebe delegação ou a concorrência se torna, a competência se torna concorrente e não exclusiva da União. Nos Estados Unidos, nós temos, né, a delegação para matérias penal e processual penal e de execução criminal. Por isso que eu tenho alguns estados nos Estados Unidos, alguns não, dezenas de estados nos Estados Unidos, em que existe a pena de morte e que outros não existe. Ora, nesses estados, não há dúvida alguma de que essa racionalidade jurídica, ela não chegou. Ela não chegou. Concordo plenamente. Como essa racionalidade que como você acabou de se referir, que no Brasil não há um reconhecimento da eutanásia, né, não há um reconhecimento da ortotanásia, e que no direito holandês isso é uma prática. No direito holandês isso é uma legalidade. Né? A pessoa que chega à conclusão de que não há mais o que se fazer na vida em função das suas condições. E aí a pessoa pode tirar a própria vida ou pode requerer para que um médico retire a sua vida. No direito brasileiro, essa racionalidade não chegou ainda. E, aliás, sobre esse ponto, e que é uma construção a partir da criminologia, né, de uma criminologia dentro de uma ideia que na Holanda ela foi construída lá nos anos 70 e nos anos 80 por autores como... Vou colocar aqui. Autores como Luke Husman, que foram construídas, ideias como da eutanásia, da ortotanásia, são ideias construídas dentro de um pensamento criminológico denominado de abolicionismo penal, a abolição, né, da ideia do crime e da pena naquele sistema jurídico. Né? Mas há uma série de autores que entendem que aquilo não é uma forma de racionalidade e que, portanto, não pode viger num sistema jurídico, de maneira alguma. Que aquilo, que a vida, você não tem o direito, né? Não tem o direito e não tem o poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Né? O que é uma argumentação um pouco fragilizada, já que em todos os ordenamentos jurídicos do mundo ocidental, nós temos as previsões criminalizadoras e as previsões de legalidade sobre o aborto. Né?
O aborto, ora, é crime dentro de um determinado caso concreto, ora, ele é, conforme o próprio caso concreto, uma legalidade reconhecida pelo direito. Né? Então, nesse sentido. Assim como os modelos de Estado. Né? Por exemplo, nós gostaríamos de viver no modelo de Estado social de direito. Né? Mas não vivemos. E olha que está lá na Constituição. Né? O projeto do Brasil é a construção de um Estado social de direito. Mas isso nunca aconteceu no Brasil. Né? Nem sei se vai acontecer. Né? Outros estados, não. Se você for para os países escandinavos, eles são estados sociais de direito. A Finlândia, a Noruega, né, a Suécia, são estados sociais de direito. Muitos dos estados europeus centrais são estados sociais de direito. Mas o Brasil não. A segunda escola que coloquei aí na grade de conteúdo é a escola positiva da criminologia ou a escola positivista da criminologia. Essa escola, ela muda, né, digamos assim, o paradigma de interpretação sobre o fenômeno denominado crime. Se a primeira escola ela é uma escola fundamentalmente de observação do fenômeno crime por uma ideia sociológica, né, porque ela vai buscar na sociologia e na sociologia criminal subsídios para as suas construções, na escola positivista do direito, não. Na escola positivista do direito, nós temos um paradigma que os autores vão nominar de bioantropológica, para alguns. Para outros autores, ela também esboçaria um paradigma biosociológico. Na nossa interpretação, ela é fundamentalmente bioantropológica. E na escola positivista, Rafael Garófalo, né, inventa a expressão criminologia. Ela aparece aí. E nessa escola, nós temos alguns nomes, como temos nomes como Augusto Conte e César Lombroso. E dentre todos os autores que participaram da escola positivista do direito, esses dois serão os autores que darão a estrutura para as construções denominadas de científicas dessa escola. Portanto, a ideia de estrutura bioantropológica ou biosociológica, elas são dadas por Augusto Conte e por César Lombroso. E que fazem nascer, sem dúvida alguma, ideias que passaram a ser conhecidas como ideias biopsicológicas e ideias bioantropológicas. Mais uma vez, interpretamos que essa é uma escola, a escola positivista da criminologia do direito italiano, do direito penal italiano, ela é fundamentalmente uma escola bioantropológica, obviamente, de concepção psíquica, de concepção psicológica, de concepção cognitiva, como qualquer outra construção é uma concepção cognitiva. Aqui me socorrendo dos ensinos de Einstein, a não ser que Einstein esteja equivocado, aí eu estarei também, mas me socorrendo da sua lição, de que, abre aspas, qualquer construção teórico-científica nada mais é do que uma invenção da mente humana, fecha aspas. Essa é a lição de Einstein. Então, utilizando essa lição de Einstein, interpretamos que a escola positivista ela é uma escola bioantropológica. O paradigma das suas formulações, o paradigma das suas elaborações, o paradigma das suas construções é bioantropológico. Ou seja, cria um determinismo bioantropológico para dizer o que é o crime e quem é o criminoso. Fundamentalmente, para dizer quem é o criminoso. E construções como essa de Lombroso vão dar subsídios, ou vão servir de subsídios, né, subsídios para pensamentos nazistas,
de construção como direito penal do autor. Para essas construções bioantropológicas, elas não estão preocupadas com a ação que vai dar origem ao conflito social. E, portanto, que com esse conflito social serão transformadas essas ações em crime pelo direito penal. Não, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o sujeito que pratica a ação, com o sujeito que realiza a conduta, com o sujeito que mostra o seu comportamento. E para essa escola, ela vai bem mais fundo. Se é que eu posso chamar isso de fundo. Ela afirma que há seres humanos que nascem delinquentes, que nascem criminosos. Por isso, na nossa interpretação, ela é puramente uma construção bioantropológica e não biosociológica. Porque é com o nascimento que eu tenho a figura do criminoso. Por exemplo, para César Lombroso, quando, em 1875, publica seu livro L'Uomo Delinquente. O criminoso nato. Com essa obra, de 1875, L'Uomo Delinquente, César Lombroso inventa o que ele chamou de o delinquente nato, aquele ou aquela que nasce criminoso ou criminosa. Essa foi, sem dúvida alguma, uma das construções mais terríveis da história da criminologia. Um dos momentos mais abomináveis da história da criminologia. E é sobre ela que nós falaremos a partir da aula que vem. Ok? Perguntas, manifestações, inquietações? Sem perguntas? Sem dúvidas? Bom, se não tem dúvidas, se não tem inquietações, se não tem nenhuma manifestação, encerramos por aqui. Para a próxima aula, o texto de sugestão, eu vou dar uma olhada, eu ia atribuir o texto agora, mas vou dar uma olhada, depois envio uma mensagem e fica, portanto, estabelecido qual será o texto. Ainda hoje envio a mensagem sobre o próximo texto, ok? Então, consideramos encerrada a aula.